Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sabores da Terra. Vou chamar minha parceira Guta. Oi, Marquito. Tudo bem? Tudo. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Conta pro pessoal o cardápio de hoje, Guta. Cardápio de hoje, uma maminha com cerveja preta na panela de pressão. Delícia. E uma farofa de arroz. É isso aí, pessoal. Solta a vinheta. Bom, Guta, apresenta o pessoal de casa, nosso convidado. Vamos lá? André. André Rabelo. Prazer. Psicólogo, prazer. Seja bem-vindo, André. Olá, boa noite, prazer estar aqui. É isso aí, o André vai falar sobre obesidade infantil, gente. Guta, primeira pergunta. André, responsabilidades dos pais sobre a obesidade infantil. Depois você vai responder isso pra gente, ok? Tá certo. Guta, os ingredientes. Ingredientes para carne. Aqui eu tenho uma peça de maminha com mais ou menos 1,1 kg. Ok. A cerveja preta, molho de tomate. Ali eu coloquei um pouquinho de água. Sim. Para dar uma... Tá. Cozinhar o óleo, alho, cebola e a sopa de cebola, não é creme, tá? Bacana. Aí só para explicar pro pessoal de casa, a maminha pode fazer a peça inteira ou picar. Então aqui, enquanto você bate um papinho ali a gente com o André, vai picar, né? Eu vou picar, beleza? É isso aí. Vamos lá, André. Responsabilidade dos pais sobre a obesidade da criança. O ambiente familiar, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de ambiente familiar, a gente está falando de grande parte do desenvolvimento infantil, né? Da criança. Então, a importância dele é extrema. Sim. Né? Quando nós falamos de um ambiente familiar saudável, nós estamos falando de uma criança saudável. Né? Geralmente, a criança ela denuncia isso quando ela vem para o consultório. Né? Através da brincadeira, mesmo se ela ainda não sabe expressar verbalmente, se ela não tem condições cognitivas já amadurecidas para expressar isso verbalmente, ela denuncia no brincar. Né? Então, nós conhecemos muito da criança, mesmo aquela pequenininha, através da brincadeira, do lúdico, na clínica. E a partir daí nós começamos já trabalhando junto com os pais, desenvolver algumas estratégias, né, para adequar, para que possamos buscar um tratamento no caso, para a obesidade infantil. Perfeito. Perfeito. Então a gente pode até falar para o pessoal de casa, quando vou falar em tratamento, quando a gente for tratar uma criança obesa na clínica do psicólogo, nós teríamos que tratar a família também. Sim, sim. Isso é um trabalho em conjunto. Sim, não dá para culpar apenas a criança. Exato. Né? Jogar toda a responsabilidade em cima da criança e vamos trabalhar com ela vai para o psicólogo enquanto a família fica isenta disso. Né? Exatamente. Não tem como se ter um resultado trabalhando apenas desse jeito. Tem que trabalhar em conjunto, né? Em conjunto, inclusive com outros profissionais, meu filho. Né? Inclusive passando por avaliação médica, possivelmente também por uma avaliação do nutricionista, né? Que vai fazer a preparação de como os alimentos que a criança vai poder estar ingerindo, e o psicólogo ele vai entrar na ajuda das estratégias, né? Perfeito. Como montar, como servir esses alimentos, trabalhando com a família, vendo o porquê da criança estar se alimentando de maneira inadequada, né? Tem algumas outras questões emocionais envolvidas nisso também. Perfeito. Depois a gente vai falar sobre ansiedade. Certo. Combinado? E aí, Gutíssima? Bom, cortei aquilo, não Cortou cortei em cubos muito pequenos, mas legal. Fica a critério de quiser cortar menorzinho ou deixar a peça inteira, enfim. Cortei Beleza. em cubos, aí eu vou começar aqui. Nossa panela de pressão. Nossa panela de pressão. É isso aí, lembrando. Casa do churrasqueiro. É isso aí, pessoal. Nosso parceiro. Zero bala. Primeiro passo, Guta? Primeiro passo é fritar a carne. Olha, né? ok. Você vai... Óleo, né? Você disse, óleo. Né? Então, isso. Óleo, cebola e azeite no primeiro momento que você vai usar. Óleo, alho, a carne, né? Eu vou selar. Ah, tá. Você E dá uma depois, selada nela. Selar, depois... pessoal, lembrando vocês que selar a carne é simplesmente dar um choque nela, né? Isso. Uma panela bem quente para que ela queime por fora. Vamos falar que queima por fora, né? E o fundinho da panela fique... O fundinho da panela Deu vai uma ficar... pegadinha, né? Fica bem... Para depois... Exatamente. E essa selada, né, Guta, se for falar em termos técnicos aí, é para segurar o sangue dentro da carne, né? Pra carne ficar macia e suculenta. Exatamente. É isso aí? Exatamente. Então vamos lá. André, come carne vermelha, né? Como, opa. Até porque seria um mico a gente fazer, o convidado não vai comer, né, o pessoal? Aí não dá, né? Sabe cozinhar, André?
alguma coisinha. É? Né? Arrisca. Um arroz, um macarrãozinho ainda sai. Ah, né? mas fome não passa, né? Não, fome não passa. Que bom, é isso aí. Deixa eu esquentar bem ali. Isso aí, Guta. Na verdade, você sela só a sua carne ou você põe um pouquinho de óleo? Eu ponho um pouco de óleo. Um pouquinho de óleo, beleza. Dá uma Depois você me disse que nós vamos fazer uma farofa de arroz. farofa de arroz. Ok. Aí pra farofinha de arroz, pode colocar os ingredientes que quiser. Aqui eu tô colocando calabresa, vou colocar calabresa, bacon, cenoura ralada crua, né? Ok. E cheiro verde e uma uva passa. Mas Bacana. pode pôr abobrinha, enfim, o que tiver, ovo cozido, pode pôr o que A gente tiver. pode abrir a geladeira. Pegar o que tiver, Pegar o que e tiver. fazer. Ok. E essa farofinha é boa para um monte de coisa, para churrasco, ela é uma delícia, Que legal. acompanhar churrasco. Lembrando carne. vocês que é com arroz cozido já, né? Arroz Guta? cozido, pode ser amanhecido ou não, esse eu fiz na hora. Fizemos aqui, agora, né? Agora, É isso aí. mas Então vamos lá. Nossa panela já está quente. esperar mais um pouquinho para Beleza. ver aqui. Delícia, Será que hein? tá quente? Manda bala. Vou dar bala aqui. Isso aí. Isso aí, ó. Aí, pessoal. André, essa é a nossa câmera palmeirinha. Ela vai aonde a comida está. Aí, pessoal, nós está selando a nossa carne para mexer. Bacana. Primeiro passo é isso, né, Guta? Primeiro passo é esse. Selar a carne. Selar, aí a hora que ela der uma seladinha, a gente acrescenta a cebola e o alho, dá uma fritadinha, os ingredientes e põe na pressão Bacana. para cozinhar. Enquanto você frita aí, eu vou falar com o André. Beleza. André, tinha falado pra você que nós vamos falar sobre ansiedade. Certo. A obesidade está intimamente ligado com a ansiedade da criança ou não? Sim, mas é importante, né, a gente falar, quando a gente está falando de ansiedade, né, acho que geralmente é associado com essa questão de má alimentação, porque muitas vezes nós, quando nos encontramos ansiosos, acabamos comendo mais. Exatamente. Né? Isso não necessariamente é uma regra, pode ser a pessoa que esteja ansiosa, ela acabe comendo menos, né? Mas nós vamos estar lidando também com a questão de frustração, quando nós falamos disso, né? Então, não só da criança, mas de uma pessoa que tem um hábito alimentar incorreto, nós paramos para pensar e avaliar a vida dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa tem uma vida muito corrida, muito atarefada, né? Então, o que acontece? Ela acaba tendo poucos momentos de prazer no seu dia a dia, né? E a comida, como ela já está ligada em todos os nossos eventos sociais, sempre se apresenta algum tipo de alimento, e geralmente em fast food, né? Que é aquele beliscar mais rapidinho, a pessoa acaba encontrando um momento de prazer na comida. Entendi. Né? Então, isso acaba, a gente fala que acaba se estreitando um pouco as opções que a pessoa tem, e a comida acaba sendo o desconto, né? Dar aquela compensada. Tive um dia difícil, vou abrir uma brechinha e vou comer uma pizza. Uma pizza. Entendi. E isso começa a se tornar uma rotina, a hora que a pessoa vê, né, ela já está perdendo até a saúde. Exato. Né? Não é só a questão da obesidade, a gente fala só da questão de aparência, né? Sim. Mas a questão de saúde em si, né? Então a ansiedade está ligada com isso também, né? Entendi. Nosso mundo muito corrido, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia e a dificuldade em lidar com as dificuldades. Entendi. Certo? Tá. E você acha que a criança, no caso, ela desconta mais que o adulto? Ela vai descontar essa ansiedade no alimento mais que o adulto? Então, é que daí é complicado a gente falar que sim ou que não, entendi. mas de uma certa forma, até talvez pela dificuldade de expressar o que está sentindo, possa acontecer mais. Entendi. Né? Possa acontecer mais, mas não, como sempre, quando a gente fala de comportamento humano, não se tem uma regra. Exato. Né? Exatamente, é verdade. Como é que estamos aí, Gutíssima? Só mais um pouquinho e aí eu já vou acrescentar a cebola e o alho. Delícia. É isso aí, pessoal. Vou mostrar novamente com a nossa querida palmeirinha. Beleza? Beleza, a carne fica bem... E aí, lembrando, pessoal de casa, que essa carne pode ser um lagarto, pode ser uma fraldinha. Aqui a gente está fazendo a maminha. Exatamente. Né? Até uma picanha dá para Sem fazer problema dessa nenhum, né? forma, né? Exatamente. E também é aquela coisa, em peça inteira, picada, pedaços Ok. maiores ou menores, enfim. Ok. Certo? Então aqui, Delícia, hein, pessoal? cheirinho. Isso aí. Agora vamos para Acrescentar a cebola. cebola. Embora vá a sopa de cebola, mas a sopa de cebola é para dar consistência e o gosto no molho. Então Entendi. eu ponho um pouco mais de Cebola. cebola aqui. Não Legume precisa realmente ser
inteiro, né? Não precisa ser batidinha, pode ser o tamanho que quiser. Eu cortei ela em tamanhos mais ou menos pequenos. Beleza. Depois, alho. Alho. O alho aqui eu vou dividir. Porque eu vou usar para farofinha. Ok. Alinho. Como vai um ingrediente aqui, que normalmente o pessoal de casa está acostumado que eu ponho bastante tempero, né? Tá. Orégano, pimentinha e tal, mas como a gente tem hoje a sopa de cebola que tem um tempero mais forte e o molho, então hoje eu não vou colocar nada e nem sal. Sal eu vou colocar depois que começar a apurar o molho, porque a sopa é salgadinha. A gente está fazendo com cerveja preta. Com a cerveja preta, mas pode ser com a cerveja normal também. Bacana. Né? Só temos uma lá, 350 ml, né? Isso. Beleza. E tem uma outra receita que eu costumo fazer, que é fazer com um vinho. Vinho? Ou vinho branco ou vinho tinto. Mas a mesma quantidade? Usaria? A mesma quantidade. Bacana. Fica bem gostoso também. Bacana, é isso aí. De uma receita fazida. Temos 3 minutinhos ainda, diretor? Beleza. Daí a gente vai finalizar aqui para pôr na pressão. Okay. Então você está fritando a cebolinha. Isso. Aqui acho que já, que ela vai cozinhar também. Aí aqui eu vou acrescentar a sopa de cebola. Ok. Dá uma... Hoje o pessoal da técnica vai se dar bem, hein, Guta? Hoje vai, né? O pessoal come bem, viu, André? O cheiro já tá bom já. Como que é, diretor, que você tá fazendo aí? Aí aqui eu vou colocar o molho. Molho. Com um pouco de água que tem aqui, porque... precisa de água para dar uma... Porque essa carne ela é mais durinha, né? Demora um pouquinho mais para cozinhar. Ok. E já a cerveja. A cerveja. Bacana. E como eu falei, o sal, se precisar, a gente vai pôr ao final, né? Beleza. Aí, pessoal. Tá? Então aqui... Agora é só fechar a panela, deixar ela pegar a pressão e depois ir acompanhando se tá molinha. Agora é só pegar, né? E depois apurar o molho. Beleza. Beleza? Então vamos... André, a gente até estava conversando nos bastidores aqui antes de começar o programa. A gente estava falando sobre a compensação que o pai e a mãe faz com a criança, porque não tem muito tempo, não dá muita atenção. Isso acaba influenciando também essa parte, essa ansiedade, essa obesidade infantil, acaba tendo uma correlação? Sim, pode acabar acontecendo, Marquito, no sentido que a gente estava conversando há pouco, na dificuldade que a criança vai ter em lidar com frustrações. Perfeito. Né? Até a dificuldade dos pais em colocar um limite. Né? Essa dificuldade pode acontecer por N motivos, ou simplesmente os pais não tiveram isso na infância, né? Ou eles se sentem culpados de alguma maneira por hoje a vida está muito corrida, não poder dar uma atenção maior aos filhos, muito trabalho. O pai e a mãe acabam não cobrando comportamentos adequados para presentear os filhos. Né? Isso pode acontecer desde com um brinquedo, um alimento, né, um fast food que a gente traz para a criança. Vamos almoçar no Mac hoje, né? Exatamente. Até os pais fazem isso de uma certa maneira para lidar com a culpa deles. Né? Eu não consigo estar presente o tempo todo, então eu vou compensar de alguma outra maneira. Né? Claro que os pais eles fazem isso tentando acertar, na grande maioria das vezes. Com né? certeza. Não, é complicado quando a gente fala assim, numa questão de culpa. Sim. Né? Sempre o pai ele pode errar, mas ele erra tentando acertar. Tentando acertar, exatamente. E acaba virando uma moeda de troca, né? Você se comporta, você faz isso, faz aquilo, que eu faço isso por você, né? O ideal seria isso, né? O ideal seria que acontecesse dessa maneira. Bom, vamos fazer aquele passeio legal, né? Porque você foi bem na escola. Exatamente. Mas hoje em dia não acontece isso. Hoje em dia é mais difícil. Não tem essa contrapartida, né? Exatamente. O pai se culpando de não dar tanta atenção, o filho pode ir mal na escola, o filho pode ser mal educado, o filho pode fazer um monte de coisa errada, mas ele ainda acaba se beneficiando com brinquedo, no McDonald's, comer a batata frita que o pai faz, etc. Exatamente. E a grande dificuldade disso daí, Marquito, é quando vem para a clínica, né? E o pai fala, o meu filho tem tal problema, né? E a gente já pensa automaticamente, bom, ele tem tal problema, mas vamos investigar o porquê está acontecendo isso. Exatamente. Né? Então, essa relação, né, do ambiente familiar com os comportamentos da criança
é importantíssimo de ser avaliada para conseguir um diagnóstico. Né? Exatamente. Beleza. Um diagnóstico. Beleza. Bom, Gutá, nossa panela tá pegando pressão aqui, pessoal. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Programa Sabores da Terra. Oferecimento. Casa do Churrasqueiro Avaré. 16 anos de tradição e qualidade em Avaré.